Quem será o novo técnico do Fluminense? Essa é a pergunta que todo mundo faz agora. É a resposta que todo mundo quer ter, mas neste momento ainda não tenho para você. Ainda não é possível responder ou sequer dar pistas do caminho que o Fluminense irá seguir após demitir o técnico Luiz Ubeldia. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, os bastidores da saída do Ubeldia e o que vai rolar daqui em diante. O que a gente sabe até o momento, apenas e tão somente, é que Marcão vai comandar a equipe neste sábado contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense vai correr atrás para tentar anunciar um técnico até terça-feira que vem? Conseguirá fazer isso? É a intenção? Acho que é o principal ponto de interrogação e a gente vai tentar tirar essas dúvidas a partir de agora, buscando contato, tentando apurações para tentar entender o que está passando na cabeça da diretoria do Fluminense, que ontem se reuniu, como falei, uma reunião longa, né, que se estendeu para a noite, início da madrugada, quando foi tomada a decisão da demissão do Ubeldia, e como os amigos do GE informaram, uma matéria publicada há pouco, o Ubeldia foi comunicado quando ele chegou no CT Celso Sachilli. E aí ele chega bem mais cedo, né? A atividade está marcada para amanhã, 9h30 da manhã. Então o Fluminense divulga o comunicado por volta das 7h30, o Ubeldia chega muito cedo, chega bem antes dos jogadores. E assim que ele chegou, ele foi chamado para uma reunião e aí foi comunicada a decisão, portanto, da demissão do técnico argentino, que na sequência deixou o CT Celso Sachilli, encerrando, portanto, o seu trabalho à frente do clube. Bom, a partir daí, o que esperar? Também, como eu venho noticiando, principalmente desde a terça-feira, depois do empate contra o Independente Rivadavia, já havia... O debate ele já vinha de antes, a discordância, a divisão na diretoria do Fluminense, a discordância de ideias, já vinha desde a eliminação para o Vasco. Alguns favoráveis à demissão, como o Paulo Angione, como o Ricardo Tenório, que é vice-presidente, o Matheus Montenegro, depois da eliminação para o Vasco, pelo que eu ouvi, também já estava tendendo para uma demissão. Quem mais segurava ali o Ubeldia no cargo era Mário Bittencourt, que sempre gostou muito do trabalho do Ubeldia. Aliás, em termos de trabalho, dia a dia, ele foi sempre um técnico muito elogiado internamente. E por isso, no primeiro momento, houve essa resistência e também por isso sequer foi cogitada a possibilidade de demissão do Ubeldia antes da Copa do Mundo, como todo mundo pediu. Então todo esse processo, depois de um longo debate, de muita conversa, né, cada um colocando ali o seu lado, essa decisão finalmente foi tomada, os jogadores foram comunicados. Na sequência, relata a matéria do GE que eles receberam por WhatsApp o link que foi divulgado para toda a imprensa, né, comunicando a saída do Ubeldia. Alguns jogadores ainda acreditavam no treinador, ainda estavam ali dando suporte, lideranças do elenco, como o Thiago Silva chegou há pouco, o Hulk, alguns também já tinham algumas insatisfações acumuladas, não era mais uma unanimidade como em algum momento foi, e todo trabalho desgastado ele tem seus dois lados, né? Mas não era a situação do Ubeldia com o elenco, nem de perto era a situação do Renato com o elenco, que ninguém aguentava mais. Era uma situação muito diferente. O Renato, não só os jogadores não aguentavam mais, como os funcionários do clube também não aguentavam mais. Então era insustentável por isso. O Ubeldia talvez não tenha sido demitido antes também, justamente por ter uma boa relação com todos de uma forma geral, com a maioria, pelo menos, né? Finalmente, essa tardia decisão é tomada e agora o Fluminense tem que ir para o mercado e vai buscar o mais rápido possível um novo técnico, empregado, desempregado, estrangeiro, brasileiro. Ainda não temos pistas, nada foi especulado, porque uma decisão ainda não foi tomada. Outras reuniões previstas para que os nomes possam ser debatidos e certamente também estará em pauta a permanência do Marcão, talvez até o final do ano. De antemão, eu a princípio não gosto da escolha, pensando que o Fluminense vai disputar a Libertadores ainda, acreditando que esse fato novo, essa mudança, pode significar uma classificação. E aí, para a sequência de Libertadores, temos mais da metade da temporada até lá. Eu gostaria de ver um técnico mais experiente com o trabalho autoral chegando, mesmo sabendo que a pista está salgada.
né? A realidade é essa. Bom, de brasileiros que estão desempregados, tá, no momento, que dá pra gente cogitar na atual conjuntura do futebol brasileiro, técnicos que poderiam eventualmente chegar e assumir essa função. Tite está sem trabalhar, o próprio Renato que deixou o Fluminense, mas o Renato, eu duvido o Renato da forma como ele deixou, esquece, o Renato não vai voltar, e inclusive os amigos Cícero Melo e Rafael Marques lá na ESPN já informaram isso. Até o momento o Renato não recebeu nenhum tipo de contato por parte da diretoria do Fluminense e não há a ideia de colocar o Fred, que acabou de chegar para treinar o Sub-20, também na função. Nesse momento não há. A ideia para o Fred é dar experiência no Sub-20, ganhar tempo, se preparar e é natural que em algum momento ele vai ter essa oportunidade, mas não será agora. Tá? Então são nomes que a priori a gente pode descartar no primeiro momento. Roger Machado já treinou o Fluminense, lá em 21 foi demitido pelo próprio Mário Bittencourt. Para mim é um técnico que já chegaria demitido. Uma rejeição enorme, vem de um trabalho com muita rejeição também no São Paulo, em pouco tempo, então não faria o menor sentido ir atrás desse nome. Pelo amor de Deus, é para largar. Roger Machado, não acho que tenha chance por todos esses motivos, apesar da gente nunca poder duvidar de nada, né? Ramon Menezes, tem Thiago Nunes, que está na pista também. Alguém citou para mim o Dunga aqui. Dunga. Meu amigo Gabriel Gentil, por sinal. Na lista que ele enviou aqui, ó. Encaminhou aqui, né? Um abraço para ele, grande tricolor. Dunga tá aí também. Quanto tempo o Dunga não treina ninguém, né? Mas enfim, são técnicos brasileiros. Silvinho também. Muita gente falou Thiago Mota. É outro que está aí no mercado. Mas alguns nomes fora da realidade, né? Vamos lá. Muito se fala no Sérgio Conceição. Muitos técnicos portugueses chegaram ao Brasil, alguns deram certo, outros não. Sérgio Conceição é um nome que traria, eu acho que praticamente unanimidade se viesse para o Fluminense. Anos e anos de trabalho no Porto, trabalho muito bem avaliado, conquistou muita coisa. Depois ele vai para o Milan, na temporada 24-25, e aí ele fica poucos jogos, foram 31 jogos. E acabou sendo demitido depois. Não me aprofundei tanto no trabalho assim do Sérgio Conceição por lá. Consta aqui que ele teve 16 vitórias. Depois ele vai para o Al Ittihad, lá de Jeddah, onde está agora. O Campeonato Saudita está para voltar agora, nos próximos dias. É um técnico que, claro, me agradaria muito. Um cara muito experiente, um cara vencedor, muito acima da média. Pelo que se tem, né, de relato geral. Mas, gente, com certeza fora da realidade. É muito caro. É um técnico que fez o trabalho no Porto, ele vai para o Milan e depois vai para a Arábia Saudita, cara. Então, assim, o que faria o Sérgio Conceição vir agora para o futebol brasileiro, ganhando um caminhão de dinheiro lá? Teria que ser algo muito, muito tentador para que ele abrisse mão daquilo e pudesse aceitar uma oportunidade no futebol brasileiro. Então, acho o nome, sinceramente, apesar de ser um nome dos sonhos, acho um tanto quanto inviável. E aí tem outros portugueses que também estão sem trabalhar e trabalharam aqui no Brasil, como Pedro Caixinha, o Antônio Oliveira, técnicos que eu particularmente não gosto, enfim, mas são caras que tiveram experiência aqui, né? Minimamente aqui no futebol brasileiro. Outros gringos também que estão aí desempregados, o BKSS, inclusive o Zubeldia pode ser o substituto do BKSS lá na seleção equatoriana, né? Pelo que dizem por lá. Disputou a Copa do Mundo com a seleção do Equador, saiu e está à disposição no mercado. O nome que lá atrás já foi muito ventilado, especulado no Fluminense, que poderia ser o cara e tal. Hoje, assim, o trabalho do BKSS para mim, porque eu vi na Copa do Mundo também, não é um técnico que eu gostaria, para mim é um Zubeldia parte 2 ali, com outras características. Bielsa, treinou a seleção uruguaia, também não dá, tô só falando aqui porque está no mercado. Marcelo Gallardo, esse também seria um nome interessante, apesar de que os trabalhos recentes não são bons. Marcelo Gallardo foi para a Arábia Saudita, ficou pouco tempo lá, pegou times milionários,
ficou pouco tempo lá, voltou pro River e esse último trabalho no River não deu certo, foi muito ruim. Mas é um cara que, no próprio River lá atrás, fez um trabalho espetacular. Não acho que desaprendeu de uma hora para outra, mas assim, não está conseguindo confirmar isso nos últimos tempos. Ramon Dias, que inclusive teve o nome pedido pela torcida do River faz pouco tempo. Outro com passagem ampla aqui no futebol brasileiro. Né? Corinthians, Vasco, mas uma família muito complicada. Chegou a ser especulado no Fluminense antes da chegada do Mano, se eu não me engano. Enfim, e tem o Gustavo Costa também, que foi demitido do Racing, campeão sul-americano pelo Racing, e também está aí disponível no mercado. Tem os nomes que a gente sabe estão empregados, e acho que nomes empregados agora é bem difícil, né? Recentemente o Vasco tentou o Fernando Seabra, tinha meio que um acordo já, aí não cumpriram o acordo, ele ficou no Curitiba, que é um técnico que está sendo muito elogiado. Tem o Odair Helma, que é sonho, não é sonho, né? Mas é sempre uma opção enquanto o Mário for técnico, mas está muito bem no Atlético, eu acho muito difícil que ele deixe o Atlético neste momento e volte para o Fluminense, acho difícil. Mas largar para ele largar trabalho no meio do caminho não é um problema, né? Convenhamos. Então, tem sempre que se considerar. Lá atrás a gente falaria o Anderson também, hoje acho que não. Mas, né, tinha também. O Dorival está no São Paulo, sempre, para não falar outra coisa aqui, sempre ignorou o Fluminense. Bom, o Rogério Ceni é um cara que talvez, dos empregados, esteja balançando bastante no cargo. Já balançou mais, talvez. Mas esse é um técnico que me agrada. Um cara mais novo, um cara que trabalha muito, que se expressa muito bem, conhece muito bem de futebol. Esse é um técnico que me agradaria dentro da realidade do que é o clube. Tá? Tô falando dentro da nossa realidade. Mas assim, não sei se o Rogério sairia sem ser demitido no meio do ano do Bahia, não. Acho difícil. Teria que ser uma proposta muito boa, um trabalho de convencimento muito grande, porque ele tem uma estabilidade muito grande lá no Grupo City, né, cara? E sabe que no Fluminense, se a coisa não der certo, é pé na bunda, como acontece com todo mundo. Então, difícil. Se ele estiver desempregado, mas empregado, eu acho complicado. Acho bastante complicado. Mas, enfim, são apenas opções, vários nomes que estão no mercado, dentro daquilo que a gente pode sonhar e trabalhar. Hoje eu não tenho um preferido ainda, assim, Sérgio Conceição. Claro, eu gostaria, óbvio. Acho que o Gadiardo poderia dar certo também. Mas nenhuma certeza até o momento. Na verdade, a gente tem que tentar entender agora. O Milito, que o Fluminense tentou e quase acertou antes de vir o Zubeldia, está empregado também no futebol mexicano e está muito bem. Então, agora é entender se o Fluminense vai querer continuar com a presença do Marcão até o jogo da Libertadores, para dar estabilidade, trazer tranquilidade até a Libertadores, ou você vai esperar, você vai avaliar mais o mercado com a chance de efetivar o Marcão. Acho que essa possibilidade não dá para ser descartada, tá? Enfim, a gente vai seguir aqui apurando, trabalhando para trazer novidades para vocês muito em breve, tá bom? Tamo junto, um abraço, galera, valeu. E deixe aí seu comentário, quem você acha que deveria ser o técnico do Fluminense agora, quem você gostaria de ver à beira do gramado comandando o Fluminense a partir de agora.